Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje recebemos a autora do blog Ócio do Ofício. Além de escrevedora, como ela mesma diz, Laura Barreto é Relações Públicas e atualmente corre mundo afora arrecadando fundos para ajudar instituições voltadas ao auxílio de pessoas com câncer. Laura, é um prazer tê-la aqui no Retratos. Obrigada. Já que nós estamos em tempos de esporte, né, com os Jogos Pan-Americanos, com as Olimpíadas do Rio, eu queria começar a nossa conversa falando de corrida. Sim. Mas não de uma corrida qualquer, de maratona. E não de uma maratona qualquer, né, da Maratona de Roterdã, na Holanda. E aí eu queria saber de você, como uma mulher aos 45 anos, nessa altura da vida, resolve enfrentar um desafio dessa magnitude? Sim. Porque é preciso muita coragem para poder correr 42 quilômetros na rua. Aí eu queria saber também se você já tinha alguma experiência anterior e qual foi o motivador para você tomar essa decisão. Tá, a história é a seguinte, eu já tinha corrido sim há mais tempo, eu fiz a primeira volta internacional da Pampulha, mas estava parada há muito tempo. A vida correu por outros caminhos e eu estava trabalhando e acabei ficando um pouco acima do peso. Então eu comecei a correr por nenhum motivo muito nobre. Eu comecei a correr porque realmente eu estava um pouco acima do peso. Mas aí eu fiz uma meia maratona, a meia maratona do Rio. Quando eu fiz essa meia maratona, que são 21 quilômetros, eu resolvi correr a maratona. Escolhi Roterdã porque a minha irmã mora na Holanda há 15 anos. Então eu escolhi Roterdã em função disso. E comecei a me preparar. E como eu já tinha um blog, eu resolvi fazer justamente desse desafio de uma mulher comum, de 45 anos de idade, trabalhadora, mãe de 2 filhas, e mostrar que é possível para uma pessoa normal se preparar, claro que com o devido apoio e acompanhamento, se preparar para uma maratona que são 42 quilômetros, 42.195 metros, para ser mais exato. Não podemos esquecer nem de um metro nessa história, nem de um metro, né? porque os últimos são os mais difíceis. É verdade. Você falou de uma questão que eu queria também abordar. Você falou de preparação, Sim. não é? Como que é uma preparação para uma prova desse tamanho e que tipo de profissionais que você buscou para te dar esse apoio? Então, quando eu comecei a me preparar e que eu sabia que eu queria fazer disso algo que eu motivasse as pessoas a saírem do sedentarismo e também ajudar outras pessoas que estão em situações difíceis de superar desafios, eu sabia que eu não podia começar isso de uma forma qualquer. Então eu procurei um cardiologista, que é o Dr. Haroldo Aleixo, ele é o médico do Atlético, e ele fez todo esse preparo, ele viu se eu estava apta a correr, porque poderia ser que eu não estivesse. Sim. Então ele fez todos os exames, eu fiz o eletro, eu fiz o exame de condicionamento físico, chamei uma nutricionista, que é a Vicência Scheibe. Ela também fez todo o preparo também, porque a nutrição muda, porque você queima muita caloria. Claro. Então, o meu motivo de emagrecer... Tem que ter energia para poder fazer toda a preparação, né? Não era só emagrecer, tinha que emagrecer e equilibrar. Manter-se forte, um preparador físico e uma equipe de corrida, que fazia os meus treinamentos também equilibrados para que eu não machucasse durante essa preparação. Essas pessoas todas entraram para me ajudar também de forma voluntária. Nenhum deles cobrou nada, porque eles sabiam que eu queria fazer disso algo maior no final dos 42.195 metros. Então, o meu projeto começou daí. Primeiro, eu chamei essas pessoas para me ajudarem. E aí eu fiz os exames e comecei a treinar. E os treinamentos são muito pesados. Quem já correu uma maratona hoje não é mais uma coisa tão diferenciada. Tem muita gente que já fez maratona, tem gente que faz 2 por ano, 3 por ano. Nossa Senhora, meu Deus. Ele é muito pesado. Talvez a preparação para a maratona seja mais difícil do que a maratona. A maratona em si. Exato. Eu não estou competindo para ganhar o primeiro lugar. O primeiro lugar corre 2 vezes mais rápido do que eu corro. Então, é uma preparação
de uma luta minha comigo mesma, é para superar os nossos limites. Então, a corrida de rua tem isso, a pessoa ela quer correr primeiro 5 quilômetros, depois 10, depois 15, aí ela vai subindo e até chegar numa maratona, né? Mas não é para chegar em primeiro lugar, nem para ser melhor do que esse ou do que aquela pessoa. É para você superar o seu limite. Sim. E talvez isso seja o mais bacana da maratona. É verdade. Ou de qualquer corrida. Mas no seu caso tem uma coisa que eu pessoalmente, acho que é muito mais interessante, mais importante, mais altruísta do que vencer só os seus próprios limites, né? Porque você fez dessa maratona também, você inseriu um ingrediente nessa maratona, nesse trabalho que você fez de superação dos seus limites, que foi o ingrediente da solidariedade, não é? Ajuda as pessoas com câncer. E como é que você pensou nisso? Por que você pensou nisso? E o que significa para você hoje? Como eu disse no começo, não sei se eu já disse, mas eu tenho um blog, eu escrevo esse blog já tem 4 anos. E aí eu percebi que eu poderia fazer disso algo maior. Só que somente incentivar as pessoas a correr era pouco, porque isso, se você jogar em qualquer site de busca, no Google, você vai ter planilhas, indicações de alimentação e várias outras dicas. Então, é muito fácil encontrar isso na internet. E eu queria fazer disso algo maior, além de incentivar as pessoas a saírem do sedentarismo, fazer com que isso fosse uma coisa que tivesse algum valor. E aí eu tive, não sei se posso dizer um insight, mas eu procurei a empresa onde eu trabalhava e conversei com eles que eu queria que eles apostassem em mim. No seguinte sentido, para cada pessoa que eu chegasse na frente, numa corrida de 30 mil corredores, eles depositariam R$1 para o Instituto Mário Pena. Isso pensando na maratona, de Roterdã. 30 mil pessoas? 30 mil corredores. Então, 30 mil corredores, para cada pessoa que eu chegasse na frente, eu arrecadaria R$1. A minha ideia era chegar na frente de 15 mil pessoas. Então, eu arrecadaria R$15 mil para o Mário Pena. Aí teve alguns fatores que mudaram, que não foram 30 mil inscritos, foram 15 mil inscritos na prova, porque ela foi no mesmo dia da Maratona de Paris. Então, caiu o número de inscritos. Teve uma concorrência. Teve uma concorrência. Inclusive, a Maratona de Paris é muito famosa. Sim. Então, foram 15 mil corredores, mas para cada pessoa que eu chegasse na frente, eu conseguiria R$1 para o Mário Pena. O Instituto Mário Pena, hoje, ele vive de doações, né? E ele, inclusive, tem a Casa Beatriz Ferraz, que recebe pessoas que vêm do interior para tratar de câncer, e ele é sustentado só por doações. Então, foi uma motivação muito grande, porque quando eu visitei esse lugar e vi essas pessoas que chegam no interior, às vezes, para fazer um exame e descobrem que estão com câncer e que elas vão ter que ficar aqui, às vezes, sem uma escova de dente, sem roupa, sem nada, o desafio delas é muito maior do que uma maratona. Isso é verdade. Muito maior. Então, isso foi uma grande motivação. Mas e por que especialmente pacientes com câncer? Porque... Tem alguma situação que te remeteu a isso? Sim. A minha mãe teve câncer durante 13 anos. Sim. E eu lembrava disso e eu falava, eu preciso de alguma forma ajudar, porque eu sei como é dura a batalha. Então, e é uma coisa comum, atualmente todo mundo tem alguém que tem câncer na família. E a minha mãe viveu esses 13 anos com muita vontade de viver, com muita força, com muita garra. Então, eu queria fazer disso uma homenagem, ou uma forma de ajudar, uma forma de incentivar até quem está se tratando e mostrar que é possível. Sim. Que qualquer pessoa pode superar um desafio que pode parecer impossível, por exemplo, uma mulher de 45 anos, mãe de 2 crianças, correr 42.195 metros. É verdade. Você me contando essa história me remete a outras experiências de pessoas que se tornaram famosas, né, às vezes no mundo inteiro, e que tiveram no início da vida uma tragédia humana muito forte e que a partir disso, a partir do olhar que elas tiveram para essa tragédia, elas transformaram a sua vida e acabaram virando grandes personalidades que motivam muitas pessoas pelo mundo afora, não é? Então, acho que realmente essa experiência que você teve com a sua mãe
e essa vontade de poder homenageá-la e as outras pessoas também, né, que vivem situações similares, essa vontade acho que colocou uns motorzinhos a mais aí nos seus pés, né? Colocou. Eu brinco, inclusive, que Deus é um ótimo roteirista e que Ele colocou alguns ingredientes, porque eu ainda tive problemas durante a minha preparação para a corrida e durante a própria corrida. E que foi algo que fez disso algo ainda muito maior e que talvez seja por isso que eu esteja aqui hoje. Eu não sei se isso já... quando faltava um mês para a corrida, eu comecei a sentir muita dor na perna, e procurei um fisioterapeuta e fiz fisioterapia, fiz 10 sessões de fisioterapia e não melhorava. E faltava um mês para a corrida. E aí ele pediu que eu procurasse um ortopedista. E eu procurei um ortopedista e descobri que eu estava com uma periostite, que é uma inflamação na membrana que envolve o osso. Sim. E para uma corrida tão extensa como essa... Exato. Não foi uma coisa fácil. Sim. Então, ele me falou que possivelmente eu não conseguiria correr. E eu falei, eu preciso, expliquei. Então, por isso eu procurei um médico do esporte, que é o Dr. Sérgio Ferraz, ele é o ortopedista do Cruzeiro, porque é uma pessoa preparada para saber se a pessoa tem condições de entrar em campo ou não tem. Eu estava entrando em campo por um motivo maior, eu precisava correr, eu já tinha me comprometido, já tinha muita gente torcendo por mim, então eu queria terminar a corrida. E ele falou, não, vai e sente se você vai conseguir correr ou não. E aí você conseguiu? Eu fui, mas eu corri com dor desde o primeiro passo. Mas eu imagino que a lembrança da sua mãe e das pessoas com câncer que você estava ajudando, essa lembrança deu muita força para você. Sem dúvida, foi exatamente isso. Eu queria ter feito a prova em 4 horas, eu acabei fazendo em quase 1 hora a mais, em 4 horas e 51 minutos. Mas o importante é que você terminou a corrida. Né? Terminei. E falar em terminar, nós vamos finalizar esse bloco agora, porque nós vamos para um pequeno intervalo, mas já voltamos. Não saiam daí que a gente continua essa conversa com a Laura Barreto.